Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Begueta Massariol, faço Engenharia de Controle e Automação na UTF-PR. Nesse vídeo, vou apresentar para vocês a minha prática de sistemas hidráulicos, que é a aplicação de um circuito de comando. Isso foi desenvolvido por mim e pelo meu colega Lucas Santos Pino. Nosso orientador e avaliador é o Luiz Hamilton Peplou. E nessa prática, a gente vem desenvolver um sistema de dobra e prensa de chapas em formato U, que são muito comuns na indústria, né? E aqui a gente tem um exemplo de como esse sistema funciona. Tem um cilindro A, que é para fixação da chapa, o cilindro B que executa a primeira dobra e o cilindro C executa a segunda dobra, assim fazendo o formato de uma chapa U. Aqui a gente tem algumas que são produzidas na indústria, né? Como se trata de um sistema que é a dobra de chapas de aço, isso é executado por sistemas hidráulicos, são sistemas que empregam uma maior força com seus atuadores, né? Aqui, para esse problema, na especificação dele também nos foi dado o diagrama de passo, onde a gente tem o avanço do cilindro A que ocorre em 3 segundos, o avanço do cilindro B que ocorre em 5, o retorno do cilindro B que ocorre em 3, o avanço do cilindro C que ocorre em 5, o retorno do cilindro C que ocorre em 3 e depois o retorno do cilindro A também em 3 segundos. E aí o ciclo se inicia sempre que eu apertar o botão de iniciar. Então aqui, voltando no diagrama, a gente tem um botão de partida E0 e um botão de parada de emergência E7. Não está exposto aqui o botão de reset, ou seja, depois que eu dei uma parada de emergência, eu vou congelar o meu sistema, nenhum dos atuadores vai se mover, então seja essa parada de emergência por algum motivo de incidente de máquina ou acidente com o operário, os cilindros vão parar no presente momento, é solucionado o problema e depois aperto, aí destrava o botão de emergência, que ele é um botão em forma de cogumelo, um botão tapa-soco, que você bate e ele retém a posição, destrava, aperta o botão de reset e todos os atuadores voltam à posição inicial para continuar o ciclo a partir da próxima partida. Eu fiz alguns cálculos aqui também. O professor disse para a turma que não era necessário a especificação a nível de perdas e dimensionamento do cilindro, porém a gente ainda precisaria dimensionar a questão de velocidade e a força que o cilindro vai estar exigindo. Eu fiz uns cálculos para velocidade, então, considerando que cada atuador vai ter, a haste vai ter 200 milímetros de comprimento, que é 0,2 metros. E aqui a gente tem daí o tempo de avanço especificado, o tempo de recuo, todos eles dados pelo diagrama de passo, e eu calculei as velocidades, tanto de avanço quanto de retorno de cada cilindro. Também para os cilindros eu especifiquei que o diâmetro da coroa seria de 40 milímetros ou 4 centímetros e 24 milímetros de haste. Aí com isso eu consigo a área de avanço, que deu aproximadamente 12,57 centímetros quadrados, quilograma-força, que é a força que o nosso atuador vai empregar. Esse foi discriminado no descritivo do projeto. Eu utilizei aqui alguns valores como exemplo, porém para o cilindro B e C a gente poderia ter valores diferentes. Esse foi o que eu optei por fazer na prática. Aí eu converti eles para modo Newton, para o seu valor em Newton, né? E depois a pressão em megapascal, utilizando a força que é exigida pelo cilindro dividido pela área. E agora eu vou mostrar para vocês no FluidSim como que ficou a minha simulação. Então aqui no FluidSim eu montei o circuito hidráulico e o circuito de comando aqui abaixo. No circuito hidráulico eu tenho uma bomba que ela é alimentada por um motor elétrico e alimenta as 3 válvulas de controle. Essas válvulas de controle irão direcionar se o meu cilindro irá estar na posição de avanço ou na posição de retorno. Para o cilindro A, que ele tem um retorno por mola, então ele tem apenas o avanço comandado pelo fluido hidráulico, né? Ele vai passar aqui por essa válvula reguladora, que é uma válvula estranguladora, que regula a vazão para conseguir obter a velocidade indicada em projeto. Aqui a gente também tem um circuito que vai garantir com que a pressão aplicada nesse ponto seja exatamente a pressão que é necessário para aplicar esta força, né? Então essa aqui é uma válvula limitadora de pressão. Assim que a pressão nesse ponto estiver o valor adequado ao calculado, que é 0,08 megapascal para o cilindro A, ele irá vencer essa válvula e irá permitir o retorno do fluido ao tanque. Assim, a pressão nesse ponto se manterá em 0,08 e a força será como especificada no projeto. A mesma ideia se aplica aos demais cilindros, e eu precisei colocar essa pequena válvula aqui
comandada por esse solenoide KAUX, que nós veremos depois, que quando eu pressiono o meu botão de emergência. Pois ao pressionar o meu botão de emergência, sendo que qualquer um dos atuadores está avançado, eu vou romper essa ligação, no caso eu vou delimitar o meu atuador para não retornar em hipótese alguma, pois aqui ele estaria ainda sob uma certa pressão, essa pressão suficiente para vencer essa válvula, e ele ainda estaria recuando lentamente, o que numa situação de emergência não é o desejado. Então eu optei por colocar também esta válvula que irá cortar completamente a passagem de fluido. Assim o cilindro ficará na posição estática, manterá a posição no momento em que eu pressionei o botão de emergência. Aqui estão as demais válvulas de controle, também é a mesma ideologia de eu acioná-las por um comando solenoide aqui embaixo, feito esse comando elétrico. Ela irá avançar a válvula reguladora, que vai conseguir controlar a velocidade de cada um dos meus elementos, tanto para o avanço quanto para o retorno. Eu criei aqui também um quadro de comando para ficar mais fácil. Uma vez que eu estou utilizando os contatos aqui embaixo, eu apenas replico aqui em cima, facilidade na hora do experimento. E aqui no meu circuito hidráulico eu também coloquei um filtro para filtrar as impurezas provenientes do restante do circuito, né? Aqui vamos ao circuito de comando. Eu tenho meu botão de emergência, E7, com o contato normalmente fechado e aberto. Quando eu pressiono, ele vai energizar a E8, que funciona como uma bobina de memória de quando esse botão foi pressionado. Há o contato de selo, que vai energizar a E8 e vai mantê-lo assim, até que eu pressione o botão de reset. Haverá também um contato que vai desenergizar todo o restante do circuito, então nada mais estará operante, o cilindro, as válvulas de controle estarão na posição central. Aqui elas têm o retorno por mola, que garante a posição central, e na posição central não há passagem de fluido, então a gente pretende deixar o cilindro em posição no momento de pressão do botão de emergência. Ao pressionar a E8, ao energizar a E8, que também é o único dos nossos contatores que utiliza mais de dois contatos, seja NA, NF ou NA, NF, então ele seria um pouquinho mais caro apenas. Ao energizar a E8, eu fecho esse contato, que vai energizar a E9 e a E10, que são as bobinas de preparo para o reset do sistema. O que é o preparo para o reset do sistema? Esse preparo ele vai fechar os contatos com as bobinas responsáveis por comandar as válvulas de controle para a posição de retorno dos cilindros. Então ele vai obrigar as válvulas a ficarem na posição de retorno. Ao energizar o meu circuito e permitir a passagem de fluido novamente, elas irão redirecionar o fluido para o retorno de qualquer cilindro avançado e eles voltarão à posição inicial. Assim eu posso continuar o meu ciclo pós-operação. E para continuar o meu ciclo pós-operação, eu preciso pressionar o botão de reset. Assim que eu pressionar o botão de reset, ele desenergiza a E8, quebra esse contato de selo, vai fechar o circuito novamente, energizando para o reset, ou seja, todos os meus cilindros vão voltar à posição inicial. E voltando à posição inicial, eu consigo comandá-los novamente, porque a primeira premissa para que a bobina esteja para o primeiro avanço e o circuito prossiga com a sua lógica é que todos os cilindros estejam na posição inicial. Aí rompendo esse contato, aqui também tem a bobina KAUX, que é a nossa bobina auxiliar aqui para impedir essa passagem de fluido para o retorno de tanque, né? E temos as bobinas de força K1, K2, K3, K4, K5 e K6, que são comandáveis são responsáveis por comandar as válvulas de controle para o avanço e retorno de cada cilindro. K1 e K2, avanço e retorno do cilindro A. K3 e K4, avanço e retorno do cilindro B. E K5 e K6, avanço e retorno do cilindro C. Executando agora a simulação, demonstrando um pouco de forma prática. Então, eu regulei as válvulas estranguladoras de vazão para que cumprissem as velocidades especificadas e também regulei as válvulas limitadoras de pressão para que a pressão disponível no terminal aqui do atuador seja especificada para que se cumpra tais forças. Então, iniciando aqui o circuito, vou apertar o botão de liga. Então, ele avança com 0,07 metros por segundo. Esses dois avançam com 0,04. E o retorno dos três é feito em 0,07 metros por segundo. Então, retorno, o avanço desse.
o retorno desse. E por último, o retorno desse aqui, que também é 0.07. Beleza, vou acionar novamente o circuito. Agora apertei o botão de emergência enquanto o cilindro A estava avançando. Então eu preciso soltar o botão de emergência. Vou deixar pressionado, ó, apertar outros botões. Nada acontece no meu circuito. Soltei o botão de emergência. Posso apertar o botão de ligar aqui, nada acontece. E no que eu aperto o reset, o cilindro volta à sua posição inicial. Então apertei o botão de emergência sem nenhum cilindro sair da posição. O botão ainda está pressionado, nada acontece. Solto o botão, precisa do reset e depois eu ligo. Então vou resetar aqui meu circuito novamente. Ó, aperto o reset com o botão ativado, nada acontece. Apertei a emergência da posição inicial, soltei, posso apertar o botão de liga, que ele ainda não vai ligar. Eu preciso apertar o meu botão de reset. Então pressiono o reset, o sistema está apto novamente a funcionar, aperto o botão para ligar. Então, durante o avanço do cilindro B, agora ocorre a emergência. Novamente, as mesmas condições. Solto, pressiono o reset. Mais uma vez. Ele cumpre ainda a velocidade especificada. Agora, a emergência é durante o retorno. Posso pressionar qualquer opção. Ele faz o reset do sistema. Ligo novamente. Eu recuo. Agora vou mais uma emergência durante o avanço do cilindro C. Agora, novamente executo as mesmas operações, nada acontece. Solto o botão de emergência, aperto ligar, ainda não aconteceu nada. E eu preciso resetar o meu sistema. O sistema agora está resetado, eu posso novamente ligá-lo. Então esse aqui foi o meu circuito de comando. Ele inteiro foi realizado ao todo utilizando 17 bobinas, né? Sendo delas 7 de força, que são para energizar as válvulas que vimos anteriormente, e os outros 11 contatores são contatores auxiliares para poder fazer as manobras. Desses 11 contatores, todos eles, com exceção apenas de AE8, são contatores simples com contato ou NA-NF, ou 2NF, ou 2NAs. Apenas esse aqui que exige um contato auxiliar. No mais, eu utilizei também alguns fins de curso que estão atrelados ao meu sistema, que estão aqui, os fins de curso E5, E3, e algumas bobinas também a eles relacionados. Esse foi o meu circuito de comando hidráulico para uma prensa de Chalpa em formato em U. Espero que tenham gostado e que tenha lhe servido de ajuda. Até mais!